A estratégia de Satanás. Glória a Deus, glória a Jesus, boa noite, pessoal. Aqui é o pastor Henrique Melo, mais uma vez aqui no canal, mais uma vez contando com a sua presença, a sua fé. Nós juntos somos mais fortes com Deus, nós somos imbatíveis. Querido, eu venho aqui nessa noite falar sobre a estratégia de Satanás. Você sabe qual é a estratégia do diabo? Você sabe qual é e por que a estratégia de Satanás? E é isso que eu vou explicar nessa noite. Eu vou explicar para você, nesse pequeno tempo que nós temos, qual é a estratégia do diabo, segundo a palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero desde já começar essa live fazendo uma oração pela tua vida, fazendo uma oração pela tua família, pedindo a você para que preste bastante atenção no ensinamento que nós vamos dar hoje. Amém? Ensinamento de suma importância. Vamos orar em primeiro lugar, entregando esta live na mão de Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, Criador da terra, mais uma vez, meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, eu e este povo que me acompanha nas terças e nas quintas-feiras, Senhor, também na sexta e no domingo, quando nós fazemos o culto ao vivo, pela transmissão do Facebook. Senhor, pedimos ao Senhor, meu Pai, que nos capacite, que entra, meu Pai, com providência, que entra, meu Pai, neste momento, Senhor, com a solução para a causa e o problema de cada pessoa. Senhor, tira as barreiras, tira as fortalezas que impedem, meu Pai, essa pessoa de entender a Tua palavra. Quebranta o coração, quebranta, meu Pai, a mente desta pessoa, seja aonde for, aonde essa pessoa estiver, aonde ela estiver agora, que seja tocada pelo Teu Espírito. Se tem alguém enfermo, meu Pai, o Senhor soluciona agora, meu Deus, curando esta pessoa dessa enfermidade. Se tem alguém privado da sua liberdade, traga o Teu conforto e a Tua libertação, meu Senhor, para a vida desta pessoa no mundo físico e espiritual. Se tem alguém, meu Pai, precisando, Senhor, de uma providência, Senhor, entra agora, Pai, porque Tu és bom, Tu és o Deus Jeová, Jirê, meu Pai, o Deus da provisão. Se tem, meu Pai, alguém, Senhor, envolvido nos laços de Satanás, que o Senhor venha libertar esta pessoa para a glória do Teu nome. Envie Teus anjos para guardar cada pessoa que irá nos ouvir, que está nos ouvindo, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Querido, o texto se encontra aqui no livro de 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número, vamos ver aqui, 12. Amém? Primeiro, eu quero ler para você o texto que está no Evangelho de Lucas. O texto que está no Evangelho de Lucas, ele é muito importante, aqui no capítulo de número 11 e o versículo de número 24. Olha o que diz o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 24. Lucas, capítulo 11, versículo de número 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Olha só que coisa importante. Isso aqui é que está deixando muita gente perturbada e descrente do Evangelho do Senhor Jesus.
Por que, pastor? Querido, por favor, isso aqui é muito importante, eu peço tua atenção o máximo possível. Sabe por que? Eu vou te responder. Porque não é só você entrar na igreja e levantar a mão para Jesus e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Porque é nesta hora que você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador que acontece isso aqui. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso. Quando é que o espírito imundo sai do homem? Se, na verdade, o espírito imundo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Você lembra a passagem de Jó, no capítulo de número 1 e 2, que por 2 vezes Satanás sobe até o céu e lá, na reunião dos anjos, o Senhor pergunta para ele, de onde vem Satanás? E ele diz, de rodear a terra e de passear por ela. Ou seja, Satanás, como ele não tem o que fazer, ele fica passeando por aí. Ele, como é um vagabundo, que não tem compromisso com nada, ele fica passeando por aí. Qual é o erro? É passear? Não, eu passeio, você passeia, mas nós não vivemos passeando o tempo todo. Quem é que vive passeando o tempo todo? Ou é vagabundo ou é aposentado. Aposentado, Satanás não é, porque ele não tem trabalho. E vagabundo porque ele fica passeando toda hora, perturbando a vida dos outros. Essa é a vontade do diabo. Isso está lá acho que em 1 Pedro, capítulo de número 5, e acho que a partir do versículo de número 8, que fala, vigiai, pois, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Quando é que se cumpre essa passagem de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 24? Eu vou ler para você de novo. O texto de Lucas 11, 24 diz assim, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando-a, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Ou seja, você lembra que o texto começa no versículo 24 dizendo, quando o espírito imundo tem saído do homem. Quando é que o espírito tem saído, um espírito imundo sai de um homem? Quando o espírito mais forte entra. E quando é que o espírito mais forte entra? Quando a pessoa se convence dos seus pecados e se arrepende dos seus pecados e convida ao Senhor Jesus para entrar na sua casa. Permite a Jesus a entrar na sua casa. Você lembra a passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20? O próprio Senhor Jesus vai dizer assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a casa que a Bíblia está se referindo é o coração do ser humano. O coração do ser humano é a casa de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 24, que diz, quando espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde eu saí. Satanás, quando é expulso da vida do homem, ele procura lugares secos. Aonde é lugares secos? Aonde é lugares, aonde há... Gente, raciocina aqui comigo, no nome de Jesus. Olinda,
Dona Olinda Bastos, um abraço para ti, minha querida. Te amo, de coração. Arthur, Isabelle, Emilda, um abraço para vocês. Muito obrigado por estarem assistindo. Quando é que um espírito imundo sai do homem? Quando ele se convence dos seus erros, se arrepende e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E que lugar seco é esse que esse espírito imundo procura para descansar? Qual é o lugar seco sem vida que você conhece? Qual é o lugar seco? Eu vou aproximar aqui a câmera daqui de mim para você entender. Qual é o lugar seco que você conhece, seco e sem vida? Eu vou te ajudar. Cemitério. Os cemitérios estão lotados de espíritos malignos, espíritos sem luz, procurando repouso, lugar de descanso. Esses espíritos no cemitério não conseguem encontrar descanso. Por quê? Porque lá só existe pessoas mortas e Satanás não habita no corpo de um morto. Ele só quer habitar no corpo de um vivo. Por que, pastor? Satanás quer habitar no corpo de um vivo. Porque Satanás não pode ser adorado. Mas o ser humano tem a condição, o ser humano tem a capacidade de arrancar um sentimento de alguma pessoa, de ser adorado por alguém. É por isso que o diabo procura habitar no corpo de uma pessoa. Você veja aqui em Lucas 11, 24, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 24, Satanás é expulso do corpo de uma pessoa, depois ele não encontrando outro lugar para descansar, ele pensa em voltar para o corpo desta pessoa. E quando ele pensa em voltar para o corpo desta pessoa, encontra a casa que é o corpo desta pessoa limpa e adornada, ele entra e depois vai buscar mais 7 espíritos para morar ali dentro com ele. Ora, eu te pergunto, este lugar não foi habitado pelo Espírito Santo? Não foi? Este lugar não foi habitado? Claro que foi. Porque se Satanás foi expulso, é porque alguém mais forte do que ele expulsou. E quem é mais forte que Satanás? Diga comigo bem forte aí. O Espírito Santo de Deus. Pode dizer, o Espírito Santo de Deus é mais forte que o espírito imundo. Pois bem, então o que acontece com a pessoa que aceita Jesus, mas não prossegue em conhecer ao Senhor? Lembra de Oséias 6, 3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é necessário que quando a pessoa aceita a Cristo como único e suficiente Salvador, ela preenche a sua vida, preenche o seu coração, preenche a sua casa com a palavra de Deus, para que dentro dela não haja mais espaço para que aquele espírito maligno que saiu não volte mais. Você lembra do ditado que diz, mente vazia, oficina do cão? Está aí, foi tirado desse texto. Mente vazia é oficina do diabo. Foi tirado desse texto. Porque quando a pessoa pensa que é só aceitar Jesus e acabou, ela está totalmente enganada. Por um pouco de tempo, esta pessoa é liberta. Mas depois aquele espírito que habitava lá na vida dela, ele pede para voltar. Ele não pede para voltar, ele pensa em voltar. E se ele voltar e encontrar a pessoa vazia, sem Deus, sem ensinamento da palavra, sem submissão, sem oração, nada, tudo limpinho para ele voltar, querido, qual é o ser humano, qual é o ser que não quer encontrar um lugar de conforto para repousar? O diabo faz assim na vida da pessoa. Na vida da pessoa. Bem,
continuando aqui o nosso raciocínio, a mensagem que está no título é a estratégia do diabo. Nunca nas últimas décadas, a mente dos jovens, das crianças e dos adolescentes foi tão bombardeada como nessas últimas décadas. Querido, eu preciso alertar você. Domingo nós temos eleições. Preste bem atenção em quem você vai votar. Observa o partido. Se você não conhece política, se você não tem noção de política, pelo menos procura saber se o partido é de direita ou se o partido é de esquerda. Isto é uma grande responsabilidade que não é de Deus, é nossa. Somos nós que escolhemos. Se os Estados Unidos entrar agora num colapso, tanto na área econômica, tanto na área física como espiritual, a culpa não vai ser de Deus, a culpa vai ser daqueles que elegeram o presidente John Biden. Gente, vamos raciocinar. Nessa política nós temos a chance de mudar toda essa história. Então vamos agora para o ensinamento muito importante. Isso daqui não foi o pastor Henrique, não foi nenhum presidente nem prefeito que disse. Quem disse isso aqui foi o próprio Senhor Jesus. E eu quero que você receba esta profecia, este decreto da parte de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo de número 12. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Agora observe só. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes. Essa palavra está determinada. Vencestes o maligno. Eu vos escrevo, os filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Glórias a Deus Todo-Poderoso. Querido, meu irmão e minha irmã, você que tem filho, você, querido, que tem sobrinho, a força está nessas crianças, a força está nesses jovens. Isso é um decreto do próprio Senhor Jesus. Cuide do seu filho, cuide do seu ente querido que é jovem, cuide dessa criança que um dia vai ser jovem, porque a força está com eles. Foi o próprio Cristo que determinou. É por isso que o diabo tem se levantado com esta praga ideológica, com esta ideologia dos infernos, que é a ideologia de gênero. Já tem escolas adotando essa ideologia, essa múltipla ideologia de gênero. Gente, isso é uma estratégia de Satanás para bombardear a mente das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E você me pergunta por que, pastor, que eles estão fazendo isso? Porque Cristo já decretou que os jovens já venceram o maligno. A força está nos jovens. A força está com aqueles que se consideram jovens e cheios de disposição, porque com eles está a determinação do próprio Senhor Jesus,
que vai trazer a mudança, que vai trazer a transformação da sociedade, psíquica e espiritualmente falando. Gente, isso aqui é muito importante. O próprio Jesus determinou que a força está com os jovens. Olha o que diz. 2 vezes ele vai repetir. Versículo 12 ao 14 de 1 João, capítulo de número 2. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É por isso que o diabo, através de partidos políticos, e eu te pergunto, por que partido político? Porque são eles que são responsáveis de criar leis. As leis que regem os nossos municípios, as leis que regem os nossos estados, as leis que regem o nosso país. E o principal dessas leis é deturpar a mente das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Nunca na história da humanidade os jovens estiveram com a mente tão deturpada. Nunca na história da humanidade os jovens nunca andaram tão incertos de uma coisa. Eles não sabem se são homem, não sabem se são mulher, não sabem se são seres humanos, não sabem se são animais, não sabem o que querem. Uma hora querem uma coisa, outra hora querem outra. Isso é a armadilha do diabo, porque Satanás sabe que a força está com os jovens, pastores, pregadores. Nós precisamos bater nesta tecla, porque essa é uma astuta cilada do diabo. Para com show gospel dentro das igrejas. Para com negócio de visão, de revelação dentro da igreja. Pregue a palavra, ensine a palavra, fortaleça os jovens dentro da palavra, explique a vontade de Deus para os jovens dentro da palavra. Não aceite ideologia de gênero dentro da sua igreja. Se tem um jovem afeminado, faça uma reunião de oração. Não exclua, mas pegue firme na oração, no ensinamento. Se tem uma menina dentro da sua igreja masculinizada, bate nesta tecla. Se tem pessoas em adultério, trocando de namorado, de esposo, tendo relação sexual fora do tempo, bate nesta tecla, porque fazendo isso, você estará usando a maior arma que o crente tem para vencer o maligno. E qual é esta arma, pastor? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu vou te explicar por que é a palavra de Deus. Olha esse texto. 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo, a primeira epístola a Timóteo, que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Capítulo de número 4, versículo de número 11. 11 em diante. Olha o que diz o texto. Você sabe que Timóteo era um jovem, sim ou não? Que trabalhou junto com o apóstolo Paulo na pregação, assessorou o apóstolo Paulo na pregação do evangelho. Versículo 11. Manda estas coisas e ensina. Ele já está mandando Timóteo ensinar. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para o jovem Timóteo. Ninguém despreze, para que Timóteo não fosse desprezado por ninguém, o que ele teria que fazer? Olha, ele teria que ser exemplo entre os fiéis, entre os crentes. Na palavra, ele teria que ter o conhecimento da palavra,
Ele teria que ser uma pessoa educada para tratar as pessoas bem, olha lá, no trato, no amor, ele deveria amar as pessoas, no espírito, ele teria que ser uma pessoa espiritual, na fé e na pureza, ele teria que ser uma pessoa de fé, praticante da fé e uma pessoa de coração puro. O apóstolo Paulo está ensinando isso para Timóteo. Agora, presta atenção no versículo 13, a ordem que o apóstolo Paulo dá para Timóteo. Versículo 13 em diante. Ele diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aí ele diz no 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. No versículo 16 ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Querido, o apóstolo Paulo mandou Timóteo examinar as escrituras, estudar a palavra, manter-se fiel à doutrina que foste ensinado e não desprezar o dom que foi profetizado, determinado, através de imposição de mão do presbitério. Timóteo foi ungido e capacitado para fazer a obra de Deus, sendo jovem. É por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. É por isso que Satanás não quer que você venha à igreja. É por isso que o diabo tem inventado cada dia, cada minuto, aplicativos de telefone celular novos, coisas que prendem a tua atenção, para que você não dê ouvidos à palavra de Deus, para que você não preste atenção na palavra de Deus, porque ele sabe que a força, jovem, está com você, a força está com a juventude. Você quer ver? Eu vou confirmar através de mais uma palavra. Joel, profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Livro do profeta Joel. Vamos lá. Aqui. Joel, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel. Vamos lá. Livro do profeta Joel. Você já achou aí na sua casa? Se você não achou, você pode meditar depois. Capítulo de número 2, versículo de número 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Querido, isso aqui é muito forte. Você, jovem, que é cheio do Espírito Santo, você, jovem, que se propôs a buscar a presença de Deus, está escrito nessa palavra que não mente, que é viva e que é eficaz, que é apta para discernir as intenções do coração e do espírito. Esta palavra determina que o Espírito Santo de Deus que está em você vai te dar a condição de você ter visões não só espiritual, não só através de sonhos, mas visões além do alcance, visões de coisas grandes, visões de coisas maravilhosas, visões de uma saída, de um túnel escuro, de uma caverna. No meio da caverna escura você vai encontrar a luz, porque Deus, o Todo-Poderoso, determinou que os jovens terão visões. E quando é que você vai ter visão? Quando você for cheio do Espírito Santo. E quando é que você é cheio do Espírito Santo? Quando você se predispõe a buscar a Deus na sua palavra, na oração, vindo aos cultos, ouvindo, na comunhão com os irmãos,
fugindo dessas ideologias malignas, fugindo de coisas que não trazem nenhum benefício para a sua vida. Querido, eu fico aqui com meu alerta para você. Em nome de Jesus, não vote em partido de esquerda. Esses partidos vieram para destruir a humanidade. Pense bem quem você vai votar. Eu não vou aqui usar a live que eu deveria usar para pregar a palavra de Deus, para falar de candidato político. Não vou. Sinto muito. Eu já tenho meu candidato. E eu tenho falado isso lá no meu projeto. Mas eu não vou aqui citar ele agora. Eu só estou pedindo a você. Veja no meu Facebook meu candidato. Veja no meu perfil meu candidato. Eu só estou pedindo a você que, se você tomar uma decisão errada, você vai estar contribuindo para que o país seja destruído. Se você votar em partido de esquerda, ainda mais crente, pelo amor de Deus, crente, você vai estar desconstruindo aquilo que o próprio Deus instituiu. Deus diz na sua palavra, no livro de Joel, no capítulo de número 2, no versículo 28, que os jovens terão visão quando ele derramar o espírito dele sobre os jovens. Aqui no livro de João, na epístola de João, a primeira epístola, no capítulo 2, no versículo de número 12 ao 14, está dizendo que nós, que somos jovens, já vencemos o maligno, já vencemos, já está determinado. Cuidado para você não jogar isso por água abaixo. Amém? Quero orar em nome de Jesus. Quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Quero orar pela tua família. Quero orar para que no domingo você tenha um domingo de votação abençoado. Em nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, estou aqui, meu Pai, pedindo ao Senhor para que o Senhor venha atender, meu Pai, as minhas orações agora, neste momento. Eu determino agora a transformação da mente desta pessoa. Eu determino agora, meu Pai, a expulsão desse espírito que tem confundido a mente desses jovens, das crianças e dos adolescentes. Eu expulso esse principado que tem assolado, meu Pai, o nosso Brasil e a humanidade. O sistema de ensino, meu Pai, a cultura, este demônio que tem trabalhado para deturpar a mente, eu queimo ele agora. Em nome de Jesus, capeta, sai. Sai agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, do sistema de ensino, da cultura do nosso país. Eu te expulso do lar desta pessoa, da vida desta pessoa. Ó, gente, estou aqui arrepiado. Eu estou orando aqui, eu estou sentindo um arrepio. Deus está movendo. Em nome de Jesus, vai ter vitória para o povo de Deus, para aqueles que são fiéis a Deus. Eu determino isso na tua vida, a vitória, o espírito da miséria, da enfermidade, das drogas. Sai e não volte nunca mais. Amém? Você sentiu alguma coisa aí? É Deus trabalhando na tua vida. Deus te abençoe. Você que tem comércio, você que está trabalhando, você que não está, Deus vai abrir a porta. Prosperidade na tua vida já. Santidade, conhecimento de Deus. Eu te convido para na sexta-feira, amanhã, às 19h30, Rua Marechal Barbedo, 570. Venha ouvir a palavra. Se você não puder vir na sexta, mas faz um esforço. Venha no domingo às 19h. Realengo, Rua Marechal Barbedo, 570. 570. Em Realengo, esquina com a Estrada da Água Branca, próximo à Praça dos Cadetes em Realengo. Amém? Deus vos abençoe. Tenha uma semana abençoada. A todos que me assistiram até agora. Olinda, beijo para você. O Leonardo Ferreira, o Arthur, sua família, minha esposa, minhas filhas, a todos que estão conectados conosco. Um abraço para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa noite. Compartilhe esse vídeo
Vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva, Pastor Henrique Melo. É o pretinho, tá? Tem lá um Henrique Melo branquinho lá, mas não é eu não. É o pretinho. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana